Bom, o mercado parece que não gostou muito, hein? Mas eu queria que você falasse aqui se teve, né? O que você pode trazer mais desses dados do IPCA 15, se teve alguma surpresa, o que de destaque. E você, inclusive, tinha comentado, eu já vou emendar aqui a pergunta, porque eu falei bastante nessa minha introdução. Você tinha até, inclusive, comentado sobre a própria trajetória inflacionária que deveria aumentar agora mais para frente. Queria que você comentasse aí, unisse essas coisas, esses assuntos, para falar para o investidor que está vendo a gente agora. Exatamente, Paula. Veja, o dado foi negativamente absorvido pelo mercado, foi uma surpresa negativa. Não por conta da reaceleração, isso já era esperado, tem efeito base a ser computado, já estava no preço que ao longo do segundo semestre haveria uma reaceleração, um aquecimento dos dados de inflação na comparação anual, e de fato é o que aconteceu. Agora, veio acima do esperado, né? 0,28%, a mediana era abaixo disso. Já tínhamos observado uma deflação no mês passado, no IPCA 15, então a gente já teria uma aceleração de qualquer jeito. 0,16, 0,1%, veio 0,28 é bem negativo, mas esse é o índice cheio. Qual é a atenção especial do mercado? A atenção especial é na qualidade desses dados, no interior desses dados. E daí a gente teve algumas surpresas negativas, não tão boas quanto esperado. 7 grupos dos 9 no interior do dado registraram uma alta, tá certo? O mais importante de todos, que é de serviços, desacelerou, o que é positivo, mas não foi o suficientemente positivo para conseguir absorver todos os outros vetores negativos desse dado, com destaque especial, como você muito bem comentou, sobre o preço dos combustíveis, que já teve impacto aqui neste IPCA 15. Isso esvazia a chance de uma alta, ou aliás, de um corte de 75 pontos base em 2023. Morreu completamente essa chance? Não, ainda é possível na última reunião do ano. Lembrando, temos mais 3 reuniões. Para a próxima está contratado um corte de 50 pontos pela própria autoridade monetária. Trabalhamos com essa expectativa e dependemos de dados para que, eventualmente, possamos acelerar essa queda de juros ainda em 23. Provavelmente a gente vai acelerar esse corte de juros em 2024 de qualquer jeito, mas a grande expectativa era que os dados de inflação possibilitassem uma antecipação desse processo. Como, historicamente, é o caso, o mercado usualmente subestima o ciclo de flexibilização, mas a qualidade não foi boa, a difusão de alta subiu, né, para 50,95%, de 47,9% no mês passado. O que é a difusão? É como está se espalhando a alta por entre os itens da cesta, ou seja, aumentou o número de espraiamento, se a gente puder chamar assim. Média do núcleo também acelerando mais do que o esperado, isso é ruim, os núcleos excluem os itens mais voláteis, foi 0,34%, consenso era 0,25%, portanto a qualidade dos dados não foi boa, e é isso que a gente observa na curva de juros, é isso que observamos na Bolsa Brasileira, investidores corrigindo a expectativa de uma flexibilização possivelmente mais rápida do que se pressupunha. Porque a gente vem tendo, né, dados positivos, e aí vem esse IPCA 15 um pouquinho acima do esperado, mas como até você já comentou aqui, a gente ainda vai ter uma taxa de juros de 2 dígitos esse ano. Claro, ela vai caindo aí, mas, que nem você falou aí, acho que vai ficar mais difícil com isso da gente ver uma queda um pouco mais acelerada, né, de 0,75, que nem você comentou, mas se tiver mais para o final do ano. E aí, você até já adiantou essa questão da curva de juros, e aí já adiantei também aqui sobre o mercado que, né, está caindo mais de 1% a Bolsa, e não levou muito bem esses dados. Será que é possível, de repente, uma recuperação? O que pode ser um gatilho, se existiria ainda um gatilho para a Bolsa dar uma certa corrigida, puxar um pouquinho para cima? Como é que devem ficar os ativos de risco nessa semana? O que você está enxergando para isso? Veja, o mês de agosto foi péssimo, não só para o Brasil, para os ativos internacionais também. A gente não deve virar agora em agosto. O mês de agosto deve se sagrar como sendo um mês ruim mesmo, não tem como recuperar.
Agora, estruturalmente, ao longo dos próximos meses, a gente tem que se distanciar desses dados de alta frequência, desses dados curto-prazistas. Este é um dado de alta frequência. O PCA 15 é muito importante, mas ele é um dado de alta frequência, a gente sempre o tem. Em outras palavras, o próprio Banco Central toma cuidado ao reagir a dados de alta frequência. Da mesma maneira, o mercado deveria fazer, mas não faz. Portanto, qual é a lição? Estruturalmente, ainda existe muito espaço para que a gente volte a ter altas na Bolsa Brasileira, com esse fechamento de juros, com o caminhar da curva da queda da Selic. Agora, no curto prazo, a gente está sofrendo várias pressões, faltam gatilhos positivos, e o PCA 15 poderia ter sido, assim como foi no mês passado, um gatilho positivo. Se formos nos recordar, no mês passado, o IPCA impulsionou o Ibovespa para 123 mil pontos, agora não foi o caso, a gente está vendo ele sendo um detrator. Teve alguns one-offs, provavelmente nesse dado, entre aspas, as pessoas adoram usar esse termo, eu não gosto muito, mas para ilustrar serve bem, o vilão foi a habitação, né, a maior variação no interior do índice. Os dados de serviço, teve também algumas pontualidades que vale a pena serem enumeradas, passagens aéreas puxando bastante para baixo, núcleo de serviços, que exclui esses dados mais voláteis, acelerando por conta de serviços bancários. Esses dois devem se normalizar ao longo dos próximos meses, e a média sazonalizada também veio boa. Então, existe espaço para que, por mais que tenhamos tido dados de alta frequência de curto prazo negativos ao longo dos próximos meses, nós possamos ter números mais normalizados, ainda que reacelerando, mas que possibilitem justamente uma apreciação de um corte na última reunião do ano de 75 pontos básicos. Poderiam ser percepções que possibilitariam ganhos na Bolsa Brasileira, principalmente se Brasília deixar de atrapalhar. Nós sabemos que a nossa Bolsa Brasileira, por mais que existam gestores que tentem se distanciar disso, é inevitável, faz pressão de preço, sim, e pode afetar janelas de 12 meses, sim. Então a gente tem que continuar acompanhando, tem muito espaço para que a gente se beneficie desse contexto que eu ilustrei aqui, mas não vai ser um passeio no parque, não vai ser uma caminhada, uma trajetória linear, terão sacudidas como nós observamos ao longo das últimas semanas. E tem o cenário macro pesando bastante, né? Que nem acho que alguém aqui comentou sobre a China, enfim, a gente também teve essa fala do Jeremy Powell hoje, o que pode pesar um pouquinho também, né? Você vê algum setor se dando melhor nesse sentido, algum setor que pode, de repente, fugir um pouquinho desse cenário um pouco mais negativo para a Bolsa agora? Veja, ao mesmo tempo, se a gente for pensar em fugir de eventuais empresas sensíveis ao processo que a gente viu ser descrito ao longo das últimas semanas, estaríamos também fugindo das que poderiam ser as maiores altas num processo estrutural de alta. Então, seria uma faca de dois gumes aqui, né? A gente poderia estar fugindo, mas estaria abrindo mão do ciclo mais importante, por conta de ruídos de curto prazo. Talvez não seja a estratégia mais propícia. Claro que as empresas mais sensíveis a essa problemática que a gente conversou aqui são as cíclicas domésticas, empresas com duration longo em bolsa, empresas mais sensíveis a esse ciclo de cortes de juros, portanto, como incorporação, não é? Tudo que está ligado a real estate, empresas com maior crescimento, todas elas são mais sensíveis a esse processo. Portanto, quem quiser fugir dessa sensibilidade de curto prazo tem que fugir desses nomes. Ao mesmo tempo, estaria abrindo mão das que podem ser os grandes campeões dos próximos 12 meses. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não reagir em demasia a dados de alta frequência. Até mesmo porque, como o colega colocou, não é só o Brasil. Né? A gente está num mundo complexo, dinâmico, globalizado, em que os vetores internacionais, Estados Unidos e China, são muito importantes. Ao longo das últimas semanas, a gente está contando também com temporada de resultados, não só no Brasil, nos Estados Unidos. Tem também toda a precificação da curva nos Estados Unidos, tem temor de recessão na China, se vai ter ou não vai ter estímulos, se esses estímulos vão inflacionar a economia global, se não vão. Diante desse contexto, o processo de venda de títulos americanos pelo governo chinês também jogando pressão sobre os yields, fortalecendo o dólar no mundo, enfraquecendo o real relativamente ao dólar neste ambiente. Ou seja, a gente está num ambiente global super dinâmico e que pode também se tornar um grande desafio. Ao mesmo tempo, toda vez que a gente tem um grande risco, a gente tem um grande chance de retorno. Tem espaço para que haja um cenário construtivo em que o estímulo chinês é o suficiente
para sustentar a economia, que ela não entre em uma recessão de balanço, aos modos que aconteceu no Japão na década de 90, e também não inflacione a economia global, que seria ruim, porque manteria taxas de juros nas economias centrais elevadas por mais tempo. Tem um ponto ótimo, conduzir esse ponto ótimo é um desafio mais possível, e nos Estados Unidos tem o próprio final do ciclo de aperto monetário, que deve acontecer mais cedo ou mais tarde, se tiver mais uma alta, se não tiver, não importa, e aí sim, posteriormente, a flexibilização, estando postergada essa recessão. Então, uma janela de 12 meses me parece ainda promissora para investidores que estão ainda machucados do último ciclo muito ruim para ativos locais e que procuram algum tipo de ganho. Não que a gente possa esquecer proteções nesse ambiente, mas ainda assim tomar cuidado para não reagir em demasia a ruídos de curto prazo e sempre atentos ao contexto internacional, ainda assim entender que há um cenário positivo, há um cenário construtivo que a gente pode se beneficiar. Com certeza, e aproveitar, de repente, aí das barganhas, né, porque sempre nas quedas aí existem algumas ações que, né, possível aí fazer um pouquinho mais de dinheiro. E obrigada pela participação hoje, Matheus, sempre muito importante tê-lo aqui.